Muito bem, hoje eu quero falar sobre esse tema: 4 coisas que Deus não pode fazer. E aí? Será que isso é algo incomum ou comum? O que vocês acham? Maédia, o que você acha? Será que existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Vamos entender hoje. Na verdade, talvez pode soar assim na sua cabeça. Será que Deus não pode fazer nada? Deus pode fazer. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é ilimitado. Mas no tema de hoje nós vamos entender 4 coisas que Deus não pode fazer. Por isso que essa é a proposta do tema dessa manhã. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma oração para a gente iniciar o tema dessa manhã. E nem todos os textos bíblicos vai estar aqui, eu vou ler, tá bom? A gente vai ler somente alguns textos da Bíblia, e aí você poderá anotar para você ler em casa, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Que hora que é agora no relógio de vocês aí? 11h08. Então até 11h30, no máximo 11h40 nós estamos indo embora para casa, tá bom? Muito bem. A primeira coisa que Deus não pode fazer, que Deus não mente. É a primeira coisa. Antes disso, vamos fazer uma oração para a gente iniciar o estudo desta manhã. Cubra suas fontes, por gentileza, e vamos falar com o nosso eterno Deus. Poderoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Suplicamos humildemente em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale a mente e o coração de cada irmão e irmã essa manhã. Perdoa, restaura e nos dê a tua paz. Ilumine a nossa mente com o poder do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Obrigado por você, convidado que aqui está essa manhã, tá bom? O casal está lá atrás, seja bem-vindo à casa de Deus. Talvez não seja a primeira vez, ou seja a segunda. Volte mais vezes, eu continuo frequentando a casa do Senhor. Fiquei feliz em ver o Kleber aqui com a esposa e as filhas, né? Já fazia um tempo que o Kleber sempre a gente se encontra pela Avenida do CUPC. Ele trabalha aí, dirigindo aí, como se diz meu amigo, né? Digerindo ônibus, né? Então a gente se encontra muito pelas avenidas. E eu estava brincando com eles ali, fazendo um sinal, né? Há um tempo atrás, a sua mais nova era menor. E a do meio era maior, e hoje as duas estão no mesmo tamanho, não mudou muita coisa nada. Muito bem, igreja, vamos lá. Primeira coisa aqui que Deus não pode fazer, que Deus, deixa eu mudar aqui a imagem, para a gente entender aqui o primeiro passo. Aqui nessa imagem vocês vão ver que Deus é o que? É o soberano, o criador de todas as coisas, correto? E aqui, está a primeira coisa: Deus não mente. Por que Deus não mente? Está aqui, em Tito capítulo 1, versículo 2 diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos ou dos séculos. Hebreus capítulo 6, 18 diz assim, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, o que pomos o nosso refúgio a reter a esperança, porque Deus é perfeito, a sua natureza. Primeira coisa aqui que Deus não pode fazer, que Deus não mente. Vocês sabiam disso? Não sabiam disso? Todos nós sabemos. Por quê? Deus ele não mente porque Ele é soberano. Ele é o Criador. Ele é o mantenedor de todas as coisas. E Deus não se trata como mentiroso. Primeira coisa, Deus não mente. Uma das 4 coisas que Deus não pode fazer, Deus não mente. Por quê? Ao longo do tempo a gente vê que as pessoas têm tentado mudar as coisas de Deus. Por exemplo, um exemplo bem simples: qual o dia de descanso segundo a Bíblia? Qual o dia de descanso segundo a Bíblia, igreja? E qual que é o dia que o mundo colocou desde as eras passadas? O domingo. Uma outra coisa que Deus colocou: Deus criou Adão e Eva. Como que o mundo hoje tem colocado? Não preciso falar, mas vocês estão vendo por aí. Compreende? Deus não muda, Deus não mente. Além do mais, Ele não pode se passar por mentiroso. Mas as pessoas acham que Deus é mentiroso. A segunda coisa que Deus não pode fazer é que Deus
ele, aqui em Números capítulo 23, 19 e 20, tá aí o texto, não vou ler, mas ali a história de Balaão, quando o anjo chegou ali, o Balaão estava proferindo a bênção, e falou: Deus não pode mentir. E Deus falou: é fato, é verdade. É a segunda coisa, tá? E aí, Deus não pode mudar. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz o quê? Que Deus não muda. E o que o homem fez? O homem mudou isso aqui, ó. Mudou os preceitos de Deus. Ao longo da história, a gente vai ver que as pessoas tentam mudar as coisas de Deus. Primeiro, Deus não mente, e segundo, Deus não muda. E agora, o ser humano tem mudado? O que vocês acham? Sim ou não? Tem mudado. É só pegar as eras passadas, desde Adão e Eva, os tempos de Noé, para a nossa atualidade hoje. Qual a modernidade? Apenas a tecnologia. Mas o ser humano continua maldoso, continua sem afeto, sem amor, sem misericórdia e sem perdoar o próximo. E com isso se cumpre a profecia da palavra de Deus de Mateus 24, 12, que diz o quê? O amor vai se esfriando e o pecado aumentando, e as pessoas estão sem amor para com o próximo. Então Deus, Ele não muda. Aqui diz que a eternidade do Senhor ela é eterna, e diz claramente para nós aqui no texto que não tem fim. A vida futura, meditar na eternidade. Eternidade quer dizer um sinônimo, quer dizer evo, perpetuidade. A eternidade de Deus não é uma extensão infinita de tempo, mas simplesmente como se existisse e existe para sempre, dentro do conceito do tempo. Em vez disso, a eternidade de Deus significa que Ele transcende o tempo. Ele não é limitado pelo passado, presente ou futuro. Deus é eterno. Então Deus não muda. Mas o inimigo usou o ser humano para mudar as coisas. Sabemos que Deus não é homem que minta. Ele se declarou para que não mude, e assim é. E não pode mudar, porque Ele disse e não mente. Por exemplo, Ele disse para mim, para você, que vai, que vai voltar. Agora, isso já está sendo pregado há mais de 2000 anos. Ou talvez podemos dizer que o mundo já está caminhando para o 6º milênio, 6.000 anos. Está sendo pregado há muitos anos isso. Ainda não aconteceu, mas Ele vai voltar. Desde os tempos de Adão até nossos dias de hoje. Eu voltarei. Fui preparar moradas. Voltarei para buscar vocês. Está lá em João capítulo 14, 1 a 3. Promessa de Jesus. Vai voltar, vai acontecer. Quando a gente olha para o cenário do mundo hoje, a gente vê homens que prometem, mas não cumprem. Seja ele político, seja ele religioso, promete, mas não cumpre. Mas o que Jesus prometeu, Ele vai se cumprir. Primeira coisa, Deus não mente. E a segunda, Deus não muda. Agora vamos para o terceiro item. Agora tem a perguntinha básica: onde você quer passar a eternidade? É uma pergunta para mim e para você pensarmos. 2025 já iniciou, já estamos já no 11º dia do ano. Falta aí, me ajuda na matemática aí, tá? Falta 345 dias, não é isso? Se eu estiver errado, ou 355 dias para terminar o ano, mais ou menos isso, né? 355 dias. E você percebeu que os dias estão passando rápido? Mais uma semana passando rápido, já estamos entrando no terceiro estudo da lição da semana seguinte. Tá? Porque na classe aqui eu ouvi na Regina falar e aprendendo coisas também. Coisa do que ela comentando, a escritora norte-americana Ellen White, achei interessante. E ali você lê coisas e você vai aprendendo, é um aprendendo com o outro. E a lição é isso. A lição da Escola Sabatina é um aprendizado, é um curso teológico que todos nós fazemos aqui todos durante a semana e o sábado aqui. Então a pergunta é: onde nós queremos passar a eternidade? Então 2025 começou. Já começou desde o final do ano passado, desde quando você nasceu, desde quando eu nasci. Nós estamos vivos até aqui pela misericórdia de Deus. E Deus pergunta para você essa manhã: onde você quer passar a eternidade? E aqui fala claramente que Deus não muda pela questão da sua santa lei. Em Mateus capítulo 5, 17 a 20 diz que o próprio Cristo não veio mudar ou abrogar qualquer coisa, veio só cumprir
que o jeito está escrito. E aí Tito, capítulo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são o quê? Do alto, descendo do Pai das luzes, em qual não há variação ou sombra de mudança. Que Deus escreveu a terra, que Deus maravilhoso. Deus escreveu com o seu próprio dedo. Outra coisa que nós estávamos lembrando ali, que o Jefferson falou, o arco-íris. O arco-íris lembra o quê? A aliança de Deus eterna. O que Deus fez lá com Adão e Eva, que fez com Noé e sua família, e que Deus vem fazendo ao longo do tempo, é de salvação, que Ele quer salvar a mim e a você. Deus não pode mudar. Imagina uma criança chegando para o pai perguntando: pai, como o Senhor me explica o significado da palavra eternidade? E o pai falou o seguinte: filha, imagina agora uma pomba a voar com a sua ponta da asa, ela raspar o pico mais alto daquela montanha. Imagina ela fazer isso a cada 1000 anos. E aí a criança perguntou: pai, e quando ela vai terminar? Aí a criança entendeu a eternidade. Ou seja, que Deus escreveu eterno, Ele não muda, Ele não pode mentir, Ele não pode mudar. O que Ele escreveu, diz para você: filho, eu estou escrevendo na sua vida uma nova história. Você crê nisso? Você crê que esse ano de 2025, por mais de dificuldade que passarmos, Deus vai estar sempre conosco? Essa é a promessa de Mateus 28, 20. Eu estarei com você até quando? Até hoje? Até onde, igreja? Até quando? Para sempre. Mesmo a gente sendo fiel ou não, Deus é fiel para com a gente. E olha, não esqueça dessa frase: Deus ama você. Repete isso para o seu irmão: Deus ama você. Deus ama você. Deus ama a mim. A despeito daquilo que nós somos, deixamos de ser, Deus ama você. E Ele não muda, Ele não mente. E Ele quer que nós passamos a eternidade com Ele no céu. Quanto tempo? Quanto tempo? Não apenas 1000 anos, mas eternamente. Eterno. O eterno aqui é para sempre. Deus não pode ouvir a oração daquele que transgride os princípios de Deus. O que é isso? Não estou dizendo para você que isso aqui é essa manhã, tá? Porque se você veio aqui porque o Espírito de Deus tocou na sua mente, no seu coração, e você entende que para você entrar no céu, Deus quer obediência. Olha uma coisa diferente, Jefferson. Deus quer obediência. Deus não quer de você talvez o dinheiro, não quer você o carro, não quer os bens. Deus quer você obediência. Deus quer de mim obediência. Deus quer de nós obediência. Só isso que Ele quer de nós. Obediência e reverência ao seu nome. E então aqueles que transgridem a palavra do Senhor, Deus não escuta a sua oração. É lamentável dizer, mas é uma grande realidade da palavra de Deus. E tem muitas pessoas que infelizmente não querem saber de Deus. Quando fala obediência, obediência é toda a palavra do Senhor, de Gênesis até o livro do Apocalipse. Além do mais, quanto que a oração de uma pessoa passa a ser desagradável a Deus? Aqui está a lista. Se você quer entrar na vida, obedeça o mandamento. Mateus 19, 17. Tá? Aqui faltou o verso número 1 aqui. A Bíblia afirma que na obediência encontraremos misericórdia. Salmo 28, 6. Também paz. Salmo 37, 37. Felicidade. Provérbios 29, 18. Ou seja, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não viver resultado de obediência vai trazer várias consequências. Provérbios 15, 10. Oração não respondida, Provérbios 28, 9, se torna abominável. Incapacidade de receber o que Deus tem. 1 Coríntios 6, 9 diz que aquele que não vai entrar no céu é aquele que faz muitas coisas erradas. Lê o texto lá, vai estar dizendo sodomitas e outras coisas mais. E além do mais, os caminhos de Deus são sempre melhores que os nossos. A obediência à palavra abre o caminho para que as nossas orações sejam ouvidas. Não tenha medo. Quantos aqui concordam com isso? Levante a mão. Se não concorda também, fica à vontade. Agora, será que Deus ouve a oração de alguém que esteja buscando? Sim.
Existem pessoas lá fora que não querem saber de Deus. Então Deus talvez vai deixar essa pessoa um pouco até que ele de fato busque a Deus verdadeiramente para ouvir ele, ouvir ela. Mas Deus quer e deseja ouvir todas as pessoas. O que diz 2 Pedro 3,9? Ele é o que? Longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus está dando chance de salvação para todas as pessoas, para mim e para você. Pergunto para a igreja: eu estou aqui num patamar diferente de vocês, ou seja, estou numa posição melhor do que vocês, porque vocês estão sentados, eu estou aqui? Existe alguma qualificação, alguma coisa melhor? O que vocês me dizem? Sim ou não? Não. Eu sou igual a vocês, eu sou pecador, você é pecadora, nós somos pecadores carentes de quem? De Deus. A gente deseja ir para o céu, e nós temos que usar mais misericórdia e menos juízo das pessoas. Infelizmente, às vezes eu posso me passar por isso em algum momento. Estar conversando com alguém, temos que agir assim, é natural, a natureza humana. Mas Deus fala: filho, eu tenho misericórdia de você, tenha misericórdia do próximo, seja mais amoroso, ame o próximo. A lição desse trimestre fala sobre amor e justiça. Amor a Deus, aliás, Deus nos amou primeiro. E ele fala: agora você ame o próximo como a você mesmo. 3 coisas básicas nós devemos aprender de toda a palavra de Deus: amar a Deus acima de qualquer coisa, amar o próximo como a você mesmo e perdoar o próximo. 3 palavrinhas básicas: amor a Deus, amor a você e o perdão. A palavra perdão é algo tão complexo, cada um reage de uma maneira. Mas quando você vai para Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Qual a resposta? 490 vezes. Não tem limite. E o perdão é necessário. Perdoar a esposa, o filho ou a filha, o esposo, perdoar a tia, o tio, o primo, a prima, o papagaio, o cachorro, o gato, perdoar o seu avô, sua avó, seu colega, seu vizinho, seu parente, seu inimigo, seu irmão da fé, sua irmã da fé. Perdão. Isso prova que Deus não mente, Deus não muda, e Deus não escuta a oração daquele que não quer obedecer a Deus. Volta a pergunta para você agora: Deus vai escutar a oração daquele que não quer saber dele? Levanta a mão, quantos acham? Deus vai ouvir a oração daquela pessoa que não quer saber dele? O que vocês acham? Não irá ouvir. Agora eu volto a pergunta ao contrário: Deus irá ouvir a oração daqueles que estão buscando? Sim? Sim ou não? Sim. Deus escuta a sua oração, Deus escuta a minha oração, Deus escuta a gente. Por mais que sejamos falhos e pecadores, Deus escuta cada um de nós, e Ele quer o melhor para a nossa vida. Portanto, hoje, Deus deseja ser o centro da sua vida, ser o centro da minha vida. Isso é através de Jesus Cristo, aquele que se doou na cruz para nos salvar, porque Jesus é a graça salvadora. Quando eu olho para mim, eu tenho como me perder, pensamento de Martinho Lutero. Mas quando eu olho para Jesus, não tem como me perder, porque Ele é a graça salvadora. Ele é o único que pode salvar você e pode salvar a mim. Ele é o único que pode mudar a nossa história. A gente pode cortar o cabelo, como eu cortei ontem. Você pode fazer a barba, você pode vestir a melhor roupa, mas quem muda o nosso coração interno é Jesus Cristo, e Ele está disposto a mudar a sua vida. 4 coisas que Deus não muda, que Deus não pode fazer: Deus não muda, Deus não mente. Até aqui deu para entender? Vamos avançando um pouco mais. Agora minha pergunta: o que impede de Deus ouvir a oração? O que fala aqui Isaías 59:2? Que o pecado faz o quê? Uma separação. Você já sabe o texto, não vamos ler. Daqui a pouco nós vamos abrir a Bíblia. E aí diz o quê? Quais os pecados? Desobediência à palavra de Deus, motivações egoístas, relacionamentos rompidos, falta de fé, falta de misericórdia com o próximo, orgulho e soberba, que é isso que levou
a queda do céu e a queda na terra, praticar injustiça, agir com hipocrisia, falta de perdão e desrespeito no lar, tá? E aí vem a santa lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 1 até o 17, tá bom? Tá aí, vamos avançando. Deus não pode salvar o homem contra a sua própria vontade. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, 18 a 20. Esse é o primeiro texto que vamos ler dessa manhã. Os demais eu citei para a gente ganhar tempo. Isaías capítulo 1, verso 18 a 20. Deus não pode salvar o ser humano sem o seu consentimento. Então, vou repetindo aqui. Primeira coisa, Deus não mente, Deus não muda, Deus não escuta a oração daquele que não quer saber dele. E o quarto, Deus não pode salvar o homem contra a sua própria vontade. Isaías capítulo 1, verso 18 até o verso 20. Me acompanha na leitura aí. Isaías 1, 18 a 20. Olha o convite de Cristo para mim e para você aqui. Isso aqui demonstra a graça salvadora. Porque você pode dizer assim: essa pessoa merece ser salva e essa outra não merece. Mas olha o convite da graça de Jesus aqui. Isaías 1, 18 a 20 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Verso 20: mas se recusardes e fostes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Ou seja, a palavra razoar, Deus fala o seguinte: filho, vamos conversar. Dos mais experientes aqui, ou seja, dos mais jovens, né, vou dizer assim, Jefferson, eu, Cleber e os demais irmãos, João, lembra quando a mãe a gente falava assim: filho, vamos conversar. E aí o que a gente falava? É difícil, porque a gente sabia que a conversa ia ser outra. Ia para o quartinho, no pensamento, e ali viria a varinha de marmelo, ou outra coisa qualquer que não quebrava, voltava, não era assim? Agora aqui Deus está falando: filho, vamos conversar. Ainda que você faça, ou que você já fez ou deixou de fazer, vamos conversar. Ainda que seus pecados sejam como escarlata, aquela cor vermelha, chamativa, que seja sujo, Deus perdoa, Deus transforma, Deus cura, Deus liberta, Deus perdoa e Deus salva para o reino da eterna felicidade. Deus quer mudar a nossa história. Até aqui 4 coisas: Deus não muda, Deus não mente, Deus não pode ouvir a oração daquele que não quer saber dele, e Deus também não pode salvar aquela pessoa que não deseja ir para o céu mediante a sua decisão. Portanto, nenhum homem é arrastado a Deus ao Pai, como homicida é levado diante do tribunal. Embora Deus deleite-se a trair, mas Ele nega obrigar a pessoa a fazer. Se Deus obrigasse alguém a fazer algo, ela faria contra a sua própria vontade. O céu não seria algo agradável, seria algo desagradável. Quarto, na Bíblia diz claramente que Deus não salvará o homem contra a sua própria vontade, mas ele tem que desejar em querer Jesus na sua vida. Ou seja, Jesus deve ser o seu Senhor e o seu Salvador, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entendo que Ele é Salvador, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Agora, como Senhor da vida, já é outra coisa. Como Senhor, você entender que Ele deve ser o primeiro, você deve escolher. Deus não pode salvar o homem contra a sua própria vontade, porque quem submete ao pecado se constitui escravo do pecado. Romanos capítulo 6, verso 16 diz isso. A pessoa que não quer fazer a vontade de Deus faz a vontade de quem? Do inimigo. Então Deus fala: filho, nesse convite, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, como carmesim, se tornarão branco como a pura lã. Ou seja, confesse tudo para Jesus. 1 João 1,9 diz o que? Se confessarmos
1 João 2,1 fala o quê? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele morreu por todas as pessoas. Ele é o nosso Salvador. Ele é o favor imerecido, que é a graça. Olhando para mim e para você, a gente não merece ser salvo, mas Jesus se doou, pagou a dívida, uma conta que jamais poderíamos pagar, porque Ele pagou com o seu tempo, com sua vida, com o seu sangue na cruz do Calvário. Portanto, dessas 4 coisas, eu volto àquela perguntinha que mostrou a escada para o céu: onde você deseja passar a eternidade? Não troque Jesus por nada. Não troque as verdades que você aprendeu da palavra de Deus nessa igreja por nada. Por mais que aqui é um hospital. Tem alguém aqui que é sã, que não precisa de médico? Levanta a mão. Tem alguém que é sã aqui? Todos aqui precisam de médico. Quem que é o médico? Quem que é o médico, igreja? E também para quem? Quem que é o médico? Jesus. Jesus. Qual que é a receita? A Bíblia Sagrada. Essa é a receita, a bússola, o manual que levará eu e você para o reino dos céus. Somente através de Jesus. Que ele fala que ele é o quê? Repete, ele é o... Me ajudem aí. Ele é o... Caminho, o que mais? Verdade e a vida. Sem Jesus não adianta nada. O pastor Edilson, o bispo, pode vir aqui, dar pirueta no púlpito, fazer um monte de coisas. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode perdoar. A liderança da igreja escolhida para esse ano, os anciãos, os demais líderes, departamentos, sem Jesus não avança, mas com Jesus avança. Então precisamos de Cristo em nossa vida. Então vamos a Jesus. Olha o convite da graça. Abra sua Bíblia, Apocalipse 22:17. O segundo texto está na tela aí. Apocalipse 22, verso 17. Olha o que diz a palavra do Senhor ali. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. E quem quiser tem sede, quem quiser recebe de graça o quê? A água da vida. Vamos a Jesus, porque Ele é o único que pode salvar a mim e a você. Ele é a graça salvadora. E aí, quando você... Eu pedi para o João passando para a gente aí a próxima imagem. Bom, todo aquele que vai a Jesus, diz de acordo com João 6, verso 37, de modo nenhum Ele lançará você e eu fora. Portanto, vamos a Jesus, porque Ele morreu na cruz por nós. Ele continua a amar nós, por mais que sejamos simples, culto ou inculto, Ele ama cada um de nós. E aí fala: filho, faça a escolha certa, faça a escolha correta. E aqui eu termino com esse texto que está em 2 Coríntios 6,2, que diz o quê? Leia comigo na tela. Escuta o que Deus diz: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da... Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Então o dia da salvação que Cristo oferece para mim e para você é hoje, não é amanhã. E aqui a gente vê o seguinte, ó: o tempo está acabando. Você vai ficar com Jesus ou vai ficar com o mundo? Uma pergunta. Não troque Jesus por momentos que podem fazer você perder o quê? A paz e a eternidade. Jesus está voltando, tudo está se cumprindo, Jesus está voltando, apresse-se, porque o tempo está chegando. E Ele fala mais que em breve voltará para buscar mim e você, para nos dar um lar de eterna felicidade, onde viveremos felizes com Jesus. E aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem receber um abraço de Jesus? Quantos entenderam que Deus não mente, que Deus não muda, Deus não escuta a oração daquele que desobedece a Ele, e Deus não força ninguém a entrar no céu? Quantos entenderam o tempo dessa manhã? Amém. A pergunta é a seguinte: você quer receber esse abraço?
Aí vem a frase final, eu gostaria que você repetisse comigo assim: vamos lá, todo mundo mais forte. Eu quero Cristo hoje e sempre. Esse foi só um ensaio. Agora vamos falar todo mundo junto. Eu quero Jesus Cristo hoje e sempre. Amém? Igreja, que verdadeiramente nós possamos ter Jesus no coração sempre, porque em breve Ele vai voltar e deseja salvar a minha você. Mas a pergunta é: de que lado você gostaria de estar naquele dia? Você quer deixar que a luz do céu esteja no seu coração? Deixar que a salvação de Jesus esteja em sua vida? Quantos querem para você? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua vida, sua família, e abençoe essa igreja, para que nesse ano de 2025 essa igreja continue sendo um modo de canal, um modo de barco, de esperança, de arca, seja o que for, para a salvação das pessoas ao redor aqui. E aonde é que você for, que eu for, que nós sejamos uma igreja representando Jesus para as pessoas, e que assim Deus possa nos preparar para receber dele a coroa da vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos cantar a música Deixa a Luz do Céu Entrar. Do hino antigo é 184, não sei na versão nova qual que seria o número, mas se não conseguir achar, coloque na versão antiga. Vamos cantar esse hino, vamos orar e vamos embora. E que assim Deus possa abençoar a mim e você nessa conexão, nessa caminhada com Ele rumo ao reino dos céus. Amém? Pela graça e misericórdia de Jesus, a gente possa deixar sempre Jesus entrar na nossa vida. Porque, digo para você o seguinte: a única maneira de nós sermos salvos é só conectado a Jesus. Sem isso, ninguém vai entrar no céu. Então, resumindo, nós falamos aqui: Deus quer obediência,
Deus quer que nós continuemos amando Ele, amando o próximo, perdoando o próximo, pregando o santo evangelho através da palavra de Deus e nos preparando para a volta de Jesus. Que essa igreja continue sendo abençoada. A todos vocês que vieram aqui nessa manhã, que o ano de 2025 para todos seja um ano feliz, próspero, de bênção, de vitórias, mesmo que surgiam algumas derrotas, mas Deus estará conosco todos os dias até o fim. Confie nisso, se entregue, e Deus tem o melhor para você e para mim essa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque a sua misericórdia é boa e a tua graça dura para sempre. Portanto, ó Pai, colocando em tuas mãos a nossa vida, avisa nossos irmãos e irmãs que aqui está essa manhã na tua casa de oração. Colocamos a vida dos nossos amigos que vieram aqui essa manhã, nossas amigas com as suas crianças. Queira abençoar ele, ela, o seu lar, dando vida, paz, prosperidade, saúde, acima de tudo o desejo de conhecer mais e mais a tua santa palavra e se preparar para a volta de Jesus. Ó Deus, suplicamos também pelos nossos irmãos dessa igreja, líderes dessa igreja, ao pastor Edilson e toda a família. Toma nós em teus braços de amor. Ó Deus, nos ajude, nos salva, perdoa, cura e restaura-nos, Pai, que brevemente possamos estar contigo no céu por toda a eternidade. Nos ajude e abençoe aqui os jovens que estão nos louvores, as crianças, as irmãs, aos irmãos, a todos que recebam o abraço de Jesus, receba a comunhão do Espírito Santo, e que Deus possa ser o nosso Deus todo-poderoso em nossa vida, juntamente com Jesus Cristo Filho, juntamente com o Espírito Santo, e que possamos continuar a caminhada até a volta de Jesus. Fique conosco, dê a nós um bom sábado, um bom almoço e uma tarde tranquila e em paz com Jesus. Fique conosco agora e sempre, e assim todos juntos vamos orar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, que a graça de Jesus esteja sobre vocês, que os anjos de Deus acampem ao redor da sua casa, da sua vida, da sua família. Dê um abraço ao seu irmão e estarei à porta para cumprimentá-los. Que Deus abençoe vocês.